Olá, olá, estou aqui mais uma vez, professora Cláudia Barbosa, ajudando você a se tornar um policial civil do estado do Rio de Janeiro, com muito orgulho. E eu espero que você sinta esse orgulho ainda maior ainda. Tudo é possível quando um candidato se compromete com a alma, coloca a sua honra em jogo. Se você escolheu segurança pública, não precisa falar, porque eu já entendi esse texto. Claro que você está mega disposto, mega disposta. Como eu já falei, eu não vou receber uma, eu vou receber muitas e muitas mensagens de alunos aprovados. E eu vou ficar mega feliz, porque o sonho de um professor é ver a vitória do seu aluno. O sonho de um professor é ver essas pessoas, né, maravilhosas realizando os sonhos. Porque se eu sou feliz como professora, se a profissão magistério me encontrou e eu, graças a Deus, não consigo me ver fazendo outra coisa, eu quero que você também seja tão apaixonado pelo seu ofício como eu sou pelo meu. E para isso, você precisa plantar. Porque para hoje eu ser professora, eu me dediquei muito e o legal, continuo me dedicando. Exatamente porque no meio da brincadeira existe paixão. E eu sou realmente apaixonada pelo meu ofício. Você, policial civil, tem de sentir muito orgulho, você tem que se apaixonar, mas não precisa passar no concurso para você já viver essa paixão. Viva o extraordinário. Comece a se imaginar policial civil, comece a se imaginar no seu local de trabalho, comece a se organizar com estas informações. Entenda que você, para estar lá, precisa sonhar. Toda realização é sonho, gente. Toda realização, ela é filha legítima do sonho. Então, se você sonhar com fé, para lá você vai e vai se virar. Vai ser um policial civil. Legal? Então, nós estamos aqui. Olha aqui, gente, nós estamos já na aula 4.22. Efetivamente, é com este bate-papo que eu estou fechando, fechando o tópico 4, que foi longo, né? O tópico 4 foi muita matéria. FGV realmente caprichou nesse edital, gente. E qual é a mensagem? A mensagem maravilhosa que eu trago é uma mensagem que você merece escutar. Leia, receba. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Firme, vamos atrás dessa vitória. Olha lá, fechamos o 1, fechamos o 2, fechamos o 3, fechamos o 4. Uau, gente! Foque em ação, porque tudo valerá a pena. Já vimos o que é colocação pronominal. É o estudo da posição dos pronomes oblíquos átonos em relação aos verbos. Vimos também quais pronomes vão nos interessar. Existem pronomes pessoais do caso reto. Quais são eles? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. E os pronomes pessoais do caso oblíquo. E o caso oblíquo pode ser oblíquo átono ou oblíquo tônico. Segunda coluna é a que nos interessa. Pronomes pessoais oblíquos átonos, ok? E aí, professora, qual é a diferença deste encontro para o encontro do nosso último encontro? Aliás, os conteúdos do nosso último encontro. Locução verbal. Tudo que eu falei no nosso primeiro encontro sobre a matéria colocação pronominal, tudo que eu falei em relação a um verbo só. Agora eu quero que você pense colocação pronominal em locução verbal. Legal? Muito mais fácil. Pode baixar a guarda, pode ficar mais tranquilo, porque a colocação pronominal em locução verbal é muito mais fácil do que pensar colocação pronominal com verbo simples. Agora, claro, você precisa saber identificar uma locução verbal. Isso não pode ser mais problema para você. Vamos relembrar o que é uma locução verbal? Vamos agora. Locução verbal. Verbo auxiliar mais verbo principal. Então, primeira mentalização. Fórmula de uma locução verbal. Qual é a fórmula de uma locução? Verbo auxiliar mais verbo principal. Verbo auxiliar mais verbo principal. Essa é a fórmula de uma locução verbal, porque não existe só locução verbal, né?
a locução adjetiva, a locução prepositiva. Eu quero a de hoje, a nossa é locução verbal. Qual é a fórmula? Verbo auxiliar mais verbo principal. Como o verbo principal se apresenta? Sempre, sempre, sempre em uma das formas nominais. Quais são elas? Infinitivo, desinência R, amar, gerúndio, desinência NDO, amando, ou particípio, desinência DO, TO, depende, mas o particípio de amar é amado. Até aqui foi? Então, mais uma vez, para eu dominar colocação pronominal em locução verbal, primeiro passo é identificar o comando verbal. Você já anotou o procedimento metodológico. Primeiro passo, identificação do comando verbal. Só que agora o comando verbal aparecerá em forma de locução. E o que é uma locução, professora? Encontro de verbos com um único comando semântico. E qual é a fórmula? Verbo auxiliar mais verbo principal. O verbo principal poderá aparecer no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Agora que você já encontrou o comando verbal, qual é o segundo passo? Localizar o POA. Não foi isso que você anotou? O segundo passo é procurar o pronome oblíquo átono. Esse pronome oblíquo átono agora será classificado consoante a posição que ele estiver no contexto. E ele pode ocupar 4 posições. Em outras palavras, quase tudo vai poder. Agora, lembre-se daquela última regrinha dos casos de proibição. É proibido ênclise com particípio. Você lembra? Os 3 casos de proibição? É proibido inaugurar a oração por poa, é proibido ênclise com verbo no futuro e é proibido ênclise com particípio. Nunca colocar o poa depois de um particípio. Então, fique atento que é essa terceira fórmula aqui, olha. É a locução no particípio. É o caso que mais cai nas provas. Ok? Vamos! Puxe a regra, professora. A regra, na base teórica, ela é mais difícil que quando eu demonstro, mas vamos nós. Com verbo principal no infinitivo ou no gerúndio. Então, o que eu vou explicar agora serve tanto para a locução no infinitivo como para a locução no gerúndio. Mesmas regras. Legal? Se não houver palavra atrativa, o pronome oblíquo pode ficar proclítico ou enclítico ao verbo auxiliar, ou ainda proclítico ou enclítico ao verbo principal. Que isso, professora? É exatamente isto, não complica a sua vida. Locução verbal, verbo auxiliar mais principal, né? Então, o POA pode aparecer antes do auxiliar, depois do auxiliar. Antes do principal, depois do principal. 4 posições. Muito fácil. Tem de fazer muita força para errar a colocação pronominal em locução verbal. É simples assim. Agora, cada posição vai receber um nome. O nome, meu aluno, a banca FGV não vai cobrar nome. A banca vai cobrar reconhecimento, utilização. Ela vai, inclusive, dar os nomes. Ela não liga para a classificação, ela quer verificar se o brasileiro sabe operacionalizar o idioma. É isso que é fundamental. Então, venha, eu vou mostrar como tudo acontece. Exemplos. Locução no infinitivo. Eu lhe devo dizer algumas coisas. Procedimento metodológico número 1, identificação do comando verbal. Devo dizer. Repare que é locução no infinitivo. Olha o verbo principal aqui, ó, dizer no infinitivo. Então, primeiro caso, eu lhe devo dizer algumas coisas. Esse pronome oblíquo está proclítico ao auxiliar. Professora, por que proclítico? Porque a próclise não usa hífen. Então, já sei que ele está proclítico ao auxiliar. Professora, por que eu não posso dizer que ele está proclítico a toda a locução? Porque eu vou poder migrar com esse pronome para o interior dessa locução. Então, não é de bom tom você falar que ele está proclítico a toda a locução. Olha o segundo período. Eu devo lhe dizer algumas coisas. Posso redacionar assim? Pode. Só que agora apareceu o hífen. Qual colocação pronominal usa um hífen? Só a ênclise.
Não existe, meu aluno, anote isso daí, pelo amor de Deus. Não existe ênclise sem hífen. A ênclise trabalha com um hífen sempre. Da mesma forma, não há próclise com hífen. Por isso que eu sei que a primeira redação está proclítica ao verbo auxiliar. E eu sei que a segunda redação, o POA, está enclítico ao verbo auxiliar. É bom anotar também que não existe mesóclise sem dois hífens. O processo mesoclítico, ele obriga duas marcações de hífens. Feito? Essas dicasinhas, elas vão ajudando na caminhada. Terceiro período, eu devo lhe dizer algumas coisas. Você observa que o pronome está solto entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Pergunto, qual é o nome da única colocação pronominal que não usa hífen? Próclise. Então, o pronome agora está proclítico, ele está antes do verbo principal. Então, ele está proclítico ao verbo principal. E a última redação? Eu devo dizer-lhe algumas coisas. Professora, eu posso escrever assim? Pode. Apareceu hífen? Apareceu. Então, esse lhe está enclítico ao verbo principal. Ficou claro? Tudo que eu falei agora para vocês serve igualzinho para a locução no gerúndio. Mesmas regras. 4 posições são oficiais. Cada posição vai dar um nome a essa classificação. Ela te estava ofendendo. Estava ofendendo é uma locução no gerúndio. Olha lá, olha a desinência NDO aqui, ofendendo, né? Então, o primeiro período colocou o pronome te na frente do verbo auxiliar, e eu sei que ele está proclítico ao verbo auxiliar, porque não há hífen. Ele estava te ofendendo, agora o te está enclítico ao verbo auxiliar. Redação também correta. Quando esse te aparece solto entre o verbo auxiliar e o verbo principal, ele está proclítico ao principal, porque é a única colocação que não aciona o hífen. E quando eu coloco esse te ligado por um hífen ao verbo principal, o que nós temos? Uma condição enclítica ao verbo principal. Essas 4 redações estão certas? Estão certíssimas. Agora, preste atenção. O que acontecerá se eu usar um fator proclítico na frente de todas essas locuções que nós vimos? O que você acha que vai acontecer? Não ache, constate, porque claro que na prova tudo isso vai ser apresentado para você, não há dúvida. Se houver palavra que motive a próclise, o pronome ficará proclítico ou enclítico. Aqui sim nós podemos falar que é em toda a locução. Há gramáticos que continuarão falando proclítico ao auxiliar e enclítico ao principal. Mas a corrente majoritária prefere dizer que o pronome está proclítico a toda a locução ou enclítico a toda a locução, exatamente porque as posições intermediárias não poderão ser acionadas. Exemplo, não lhe devo dizer algumas coisas. Você percebeu que a frase agora, o período agora, foi inaugurado pelo não? E você já sabe que o não é o fator proclítico mais famoso. Então, se aparecer o fator proclítico mais locução no infinitivo, 2 posições poderão ser acionadas. Ou antes de toda a locução, como está em tela, não lhe devo dizer algumas coisas, ou depois de toda a locução. Não devo dizer-lhe algumas coisas. Somente. Aquelas posições intermediárias, elas não podem mais. Ficou claro isso? Então, mais uma vez, locução no infinitivo ou locução no gerúndio, 4 posições são oficiais. Mas, porém, todavia, se aparecer fator proclítico, só as posições dos extremos são oficiais. As posições intermediárias, aquelas que o POA fica solto ou fica preso entre o auxiliar e o principal, essas não servem mais. Ela não te estava ofendendo, está valendo, apareceu não,
posso colocar o POA antes de toda a locução no gerúndio. Como eu posso também, ela não estava ofendendo-te. Então, primeiro, ela não te estava ofendendo e, segundo, ela não estava ofendendo-te. Então, nós já vimos colocação pronominal em dois tipos de locuções. Locução no infinitivo e locução no gerúndio. Vimos que, quando não há fator proclítico, você vai brincar, porque as 4 posições são oficiais. Cuidado só com a nomenclatura. Dependendo da posição, ela estará ou proclítica ou estará enclítica, certo? Mas isto que está em tela é o mais possível de cair em prova. Aparecer fator atrativo de próclise em locuções. E aí, se aparecer fator atrativo, só 2 posições serão oficiais, tratando-se de locução no infinitivo e no gerúndio, só para essas 2. Legal? Avançando, qual é a próxima regra, professora? Com o verbo principal no particípio. E agora? Agora é a diferença, meu aluno, e é a diferença que cai em prova. Se não houver palavra atrativa, o pronome oblíquo poderá ficar proclítico ou enclítico ao verbo auxiliar, ou ainda proclítico ao verbo principal. Repare que esse enclítico aqui está errado. Isso aqui não era para estar aqui, não. Está errado, tudo bem? Motivo? Não há ênclise com particípio. Então, está aqui todas as possibilidades. Eles nos tinham encontrado. Você percebeu que encontrado está no particípio? Então, olha, eles, não há fator proclítico aqui no contexto. Legal? Então, posso usar esse POA antes do verbo auxiliar? Pode. Ele está proclítico ao verbo auxiliar. Eles tinham nos encontrado. Essa redação pode, Cláudia? Pode. Apareceu hífen? Ele está enclítico ao verbo auxiliar. No primeiro período, ele está proclítico ao verbo auxiliar. Só a próclise não usa hífen. No segundo período, eles tinham nos encontrado, o POA está agora enclítico ao verbo auxiliar. Terceiro período, eles tinham nos encontrado, percebeu que o nos está solto? Não foi preso por hífen? Isso quer dizer que ele está proclítico. A qual verbo, Cláudia? Claro que é o que está por vir, ao verbo principal. Cláudia, por que agora não pôde escrever, não pôde se criar a 4ª redação? Porque é proibido ênclise com verbo no particípio. Se o principal estiver no infinitivo ou no gerúndio, haverá a 4ª redação. Mas sendo o principal no particípio, não haverá essa 4ª redação. Tranquilo? Então, se houver a palavra que motive a próclise, o primeiro ficará proclítico ao auxiliar somente. Ok? Então, essa locução, que é a locução no particípio, também poderá apresentar um fator proclítico. No comum, 2 posições são oficiais. Se a locução for de infinitivo e gerúndio, como nós já vimos, vocês já sabem, eu posso usar o POA antes de toda a locução ou depois de toda a locução. A posição intermediária não vale. Legal? Não vale. E se for particípio, professor, o verbo principal estiver no particípio, caberia a condição enclítica? Não, por aquela proibição. Então, se eu não posso colocar POA depois do particípio, eu só posso acionar a condição proclítica. Então, tratando-se de locução no particípio, fique esperto. É aqui, nesse ambiente, que surgem as diferenças. E o que vai fazer o concurso público? Cobrar exatamente locução no particípio, na matéria de colocação pronominal. Então, se isso vai cair em prova, o que eu preciso? Você precisa de atenção, muita atenção. Tranquilinho? Lembre-se também de que o pronome oblíquo átono nunca pode estar enclítico a um particípio. Eles tinham encontrado-nos. Errado. Eles nos tinham encontrado. Certinho. Eles tinham nos encontrado. Certo também.
repare que nenhum dos exemplos trouxe fator proclítico. E se não trouxe fator proclítico, é porque está valendo, sim, as redações em tela. Legal? Tirando a primeira, porque é proibido ênclise com particípio. E aí, reinando a paz, boa notícia? Acabou! É um conteúdo certo na sua prova, mas se você tiver muita vontade de assinar essa posse, você vai assistir, vai fazer apontamentos, vai fazer muitos exercícios, vai ganhar esse conteúdo e vai para a prova ganhar a questão. É possível? Mega possível. E eu vou terminar esse nosso encontro com aquela mensagem maravilhosa que eu abri esse bate-papo. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. E é com esta mensagem que eu me despeço de você mais uma vez. Mas ainda vamos nos encontrar. Até breve.